O mês de junho de 1945 na Baviera trazia consigo um calor seco e uma poeira que parecia se entranhar em cada poro da pele dos soldados. Danny Sullivan, um jovem soldado raso que ainda carregava no rosto o espanto da guerra, estava ocupado descarregando pesadas caixas de suprimentos de um caminhão militar camuflado. O carregamento era precioso, leite em pó acondicionado em latas metálicas reluzentes e bananas frescas, estranhamente vibrantes em meio aos destroços, transportadas desde as terras quentes da América Central até o coração de uma Europa em ruínas. De repente, um estalo sutil de gravetos quebrando o fez girar o corpo rapidamente. Ali, a pouco mais de 3 metros de distância, estava um pequeno garoto, talvez com seus 6 anos de idade, observando as caixas com um olhar hipnótico. A criança era o retrato da miséria que a guerra deixa para trás, estava tão magra que suas costelas pareciam querer furar a camiseta esfarrapada, seus pés estavam descalços e calejados, e o rosto estava marcado por camadas de fuligem e terra. Ele não disse uma única palavra, apenas estendeu um braço trêmulo, apontou para a caixa de bananas e, logo em seguida, levou os dedos aos lábios secos. Sullivan sentiu um aperto no peito e desviou o olhar para a rua deserta atrás do menino. Lentamente, como sombras ganhando vida, outras crianças começaram a surgir das carcaças dos prédios bombardeados, observando em silêncio absoluto, esperando para ver qual seria a reação daquele gigante americano fardado. Eram pelo menos 15 crianças, talvez mais, todas unidas pelo mesmo brilho de esperança e fome nos olhos. Movido por um instinto puramente humano, Sullivan mergulhou a mão na caixa e retirou uma banana amarela. No entanto, o sargento Robert Mitchell, um veterano de pele curtida por 1000 batalhas, percebeu o movimento e se aproximou com passos pesados, ordenando em voz baixa que ele largasse a fruta imediatamente. Sullivan implorou com o olhar, pedindo para o superior observar o estado do garoto, mas Mitchell, mantendo a postura rígida, retrucou que aquele era um alemão e que a missão ali era alimentar os seus, não os inimigos. Sullivan olhou para a banana em sua mão e depois para o pequeno, cujos olhos estavam fixos na fruta como se ela fosse feita de ouro puro. Provavelmente, aquele menino nunca vira algo assim, mas sabia instintivamente que aquilo significava a vida. Enquanto 20 soldados americanos observavam a cena em volta do caminhão, o destino daquela fruta tornou-se um dilema moral pesado. O relatório do incidente chegou à mesa do general George S. Patton naquela mesma noite, e o clima entre os oficiais de alta patente era de pura divisão. Alguns defendiam a ferro e fogo que a disciplina militar exigia ordens severas contra a fraternização e o desvio de suprimentos, enquanto outros, comovidos, lembravam que se tratava apenas de crianças famintas. Diante do conflito entre a compaixão e o protocolo militar, Patton precisava tomar uma decisão que definiria o caráter de sua ocupação. Mas antes de prosseguirmos com o desfecho dessa história emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais relatos da Segunda Guerra Mundial que revelam a humanidade por trás das fardas. A situação de Sullivan não era um caso isolado, cenas semelhantes ocorriam em toda a Alemanha ocupada pelas forças aliadas. Onde quer que o exército americano estabelecesse um depósito de mantimentos, as crianças alemãs apareciam, vindas do nada, castigadas por anos de privação. O governo nazista havia priorizado as rações para os soldados da frente de batalha, deixando a rede de abastecimento civil colapsar totalmente. Bombardeios incessantes destruíram ferrovias, armazéns e fazendas, e quando a rendição alemã finalmente ocorreu em maio de 1945, milhões de civis estavam à beira da inanição, sendo as crianças as maiores vítimas. O comando militar possuía diretrizes claras que proibiam a entrega de mantimentos aos civis locais, sob a lógica estratégica de que os recursos eram limitados e deveriam servir primeiro aos aliados, aos prisioneiros libertos e aos deslocados de guerra. Contudo, para os soldados no chão, não havia inimigos naquelas faces infantis, apenas seres humanos sofrendo. O primeiro sargento Robert Mitchell, que repreendera Sullivan, era um homem de 15 anos de serviço que já vira o pior da humanidade no norte da África, na Sicília e na França. Ele havia matado e visto amigos morrerem nas mãos dos alemães, mas algo na mudez daquele garoto na Praça da Baviera o fez vacilar internamente. Quando ele reportou o caso ao tenente James Parker, a informação subiu rapidamente pela cadeia de comando até chegar ao quartel-general da divisão, onde Patton revisava as operações diárias. O general leu o pedido de diretrizes sobre a distribuição de alimentos e a política de não fraternização por 2 vezes antes de chamar seu chefe de Estado-Maior, o coronel Richard Amman. Ao ser questionado sobre a frequência desses incidentes, Amman confirmou que dezenas de casos semelhantes estavam ocorrendo em todas as unidades de suprimento, com soldados dividindo suas próprias rações com os pequenos locais. Patton, num momento de rara introspeção, ordenou que preparassem seu jipe, pois queria testemunhar a situação com os próprios olhos. Ao chegar ao depósito onde a unidade de Sullivan trabalhava, o general encontrou um cenário de atividade frenética, mas o que realmente chamou sua atenção foram as crianças na periferia do pátio. Patton desembarcou e, com um gesto, pediu que os soldados continuassem o trabalho, enquanto ele contava 23 crianças, todas entre 4 e 12 anos, imundas e visivelmente debilitadas.
Uma garotinha de uns 5 anos segurava uma boneca sem braço, observando as caixas de comida com uma seriedade que não pertencia à sua idade. O general chamou o tenente Parker e perguntou há quanto tempo elas estavam ali, ouvindo que elas apareciam todos os dias e permaneciam até o fim do expediente, na esperança silenciosa de receber qualquer sobra. Parker confessou que, embora tentasse manter a disciplina, era quase impossível ignorar crianças com fome. Patton observou cada detalhe, desde o menino que pedira a banana até o grupo de pré-adolescentes que parecia proteger os mais novos. Ele perguntou sobre os estoques e Parker confirmou que, felizmente, os suprimentos eram abundantes e constantes. Foi então que Patton pediu para ver o soldado Sullivan. O rapaz aproximou-se tremendo, esperando uma punição severa, e admitiu que dera a banana porque o garoto lembrava seu irmão mais novo e ele simplesmente não conseguiu ignorar o apelo. Quando questionado sobre o que aconteceu depois, Sullivan relatou algo que tocou profundamente o general. O menino não comeu a fruta sozinho, ele a dividiu ao meio com sua irmãzinha e ambos comeram devagar, saboreando cada pedaço. Patton, com o maxilar cerrado e o olhar fixo, ordenou que todos os homens do depósito se reunissem. Diante de mais de 100 soldados, ele proferiu um discurso que ficaria marcado na história daquela unidade. Ele lembrou a todos que eram americanos e que lutavam por algo maior, a liberdade, a justiça e a dignidade humana. Afirmou que haviam derrotado uma ideologia maligna que desumanizava as pessoas e que, se eles próprios se recusassem a alimentar crianças famintas apenas por sua nacionalidade, a vitória seria vazia. Patton declarou que, a partir daquele momento, qualquer soldado estava autorizado a compartilhar comida com crianças em necessidade, desde que isso não prejudicasse as operações militares. Olhando para Mitchell, ele enfatizou que aquilo não era fraternização, mas sim um ato de humanidade fundamental que não poderiam perder. Sullivan foi elogiado por sua coragem moral e o próprio Patton, num gesto simbólico, pegou uma caixa de bananas e a levou até onde as crianças esperavam, ajoelhando-se para dizer em um alemão hesitante que estava tudo bem. A menina da boneca foi a primeira a se aproximar, pegando uma fruta e olhando nos olhos do general de 4 estrelas antes de ser seguida pelos outros, que levaram bananas também para os pais e irmãos que não podiam estar ali. A cena foi testemunhada pelo coronel Hammond, que previu reclamações de outros comandantes, mas Patton estava decidido a assumir a responsabilidade. A ordem se espalhou pela Terceira Armada e, nas semanas seguintes, milhares de crianças alemãs foram salvas pelo leite, pão e chocolate compartilhados pelos G.I.S. americanos. Sullivan continuou seu trabalho e criou um vínculo com o garoto, cujo nome era Franz. Sullivan trazia latas de leite sempre que podia, e anos depois descobriu que a mãe de Franz era imensamente grata por ele ter mantido seu filho vivo. No ano de 1963, Sullivan recebeu uma carta emocionante de Franz, que havia emigrado para os Estados Unidos e se tornado engenheiro. Eles se reencontraram em Chicago, onde Franz, agora um homem de 24 anos forte e saudável, expressou sua eterna gratidão. Franz explicou que aquela banana não foi apenas comida, mas um símbolo de esperança e uma prova de que eles ainda eram vistos como seres humanos. Sullivan, humilde, disse que foi apenas um pedaço de fruta, mas Franz corrigiu dizendo que aquele ato salvou sua alma. Franz também contou que sua mãe falecera em 1951 devido a um câncer, mas que ela partira feliz por ver a reconstrução de seu país e o crescimento de seu filho, sempre falando do soldado americano que os ajudou. Embora a decisão de Patton tenha sido criticada por alguns oficiais que a consideravam leniente demais com o antigo inimigo, o general nunca se arrependeu. Em correspondências com sua esposa, ele descreveu como aquelas crianças o lembravam de seus próprios netos e como era impossível para ele, como líder e cristão, negar auxílio a inocentes presos em uma guerra que não escolheram. Essa política de compaixão permaneceu durante toda a ocupação, moldando a visão de uma geração inteira de alemães sobre o povo americano. O gesto de Sullivan e a liderança de Patton mostraram que, mesmo nos tempos mais sombrios e violentos da história, a decência humana pode e deve prevalecer sobre o ódio. Agora, reflita conosco, se você estivesse naquela praça em 1945, enfrentando a pressão do regulamento militar e vendo o olhar de uma criança faminta de uma nação inimiga, o que você faria? Você seguiria as regras ou ouviria a voz do seu coração? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e ajude-nos a manter viva a memória dessas histórias de superação e humanidade. Se você valoriza relatos que mostram o lado mais nobre do ser humano em tempos de guerra, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos exclusivos sobre os grandes momentos da Segunda Guerra Mundial e as figuras que fizeram a diferença além dos campos de batalha. Este foi o relato de como um simples gesto com uma banana se transformou em uma lição de vida eterna que uniu antigos adversários pelo laço indestrutível da solidariedade humana e transformou para sempre a história de dois homens em lados opostos de um conflito global que mudou o mundo para sempre. O legado de Sullivan e Franz é um lembrete poderoso de que, no final das contas, somos todos parte da mesma família humana, independentemente das fronteiras, das bandeiras ou das guerras que os governantes decidem travar, e que a bondade é a linguagem universal que todos os corações conseguem compreender perfeitamente mesmo no meio das cinzas da destruição.
Que esta história inspire cada um de nós a olhar para o próximo com mais empatia e entender que pequenos atos de caridade podem reverberar por décadas, mudando destinos e construindo pontes onde antes só existiam muros de medo e ressentimento. A paz não é apenas a ausência de guerra, mas a presença ativa da justiça e da compaixão em nossas ações cotidianas, especialmente quando o mundo nos diz para sermos indiferentes ou cruéis. Patton, Sullivan e Franz deixaram uma marca no tempo que nenhuma borracha da história poderá apagar, pois o amor ao próximo é a força mais poderosa do universo. Até o nosso próximo encontro com a história.